Ora, boa noite. Quinguela 2, o retrato do bairro do município do Quilamba, que carece de quase tudo em termos de serviços sociais. 16 de junho, reflexões sobre a situação da criança no país que enfrenta um contexto de grandes desafios. Cimeira de negócios, Estados Unidos, África, inscrições para o evento que arranca no dia 22 do corrente mês, terminaram hoje. Palácio da Cidade Alta, Presidente João Lourenço recebeu líderes dos tribunais constitucionais da CPLP. Girassol Jornal, segunda-feira, 16 de junho. Bem-vindo à atualidade. Ora, boa noite. Abrimos com o retrato do bairro Quinguela 2, localizado no município do Quilamba e que conta com cerca de 1.500 habitantes e que carece de quase tudo em termos de serviços sociais. A única escola próxima do bairro fica a 5 quilómetros, uma distância que muitas crianças são forçadas a percorrer diariamente. A reportagem é do Mandela Silva. Fundado há 16 anos, o bairro Quinguela 2 é um pacato bairro pertencente ao município do Quilamba que carece de todos os serviços sociais, saneamento básico, entre outros. O nosso nível de vida aqui é péssimo, é caótico. Nós estamos aqui a sobreviver, nós não estamos a viver. Todos os problemas do Quinguela 2 nos afetam. Água, luz, a via de acesso também é muito difícil. Conforme vês, para chegarem aqui foi um bicho de 7 cabeças, né? Nós aqui não temos uma unidade policial. Nós aqui não temos água, não temos luz. E não temos uma unidade hospitalar aqui mais próximo, não temos. A falta de água potável tem-lhes feito consumir água imprópria, no caso, água salobre, o que tem causado várias doenças à comunidade. O bairro necessita de praticamente tudo. Nós estamos um bairro já em fase de crescimento avançado, estamos há 16 anos que o bairro foi fundado e desde que o bairro foi fundado não temos nem escolas, nem hospitais, nem postos policiais, até mesmo a nossa deslocação para sairmos daqui para ir até a cidade, temos um problema. A moto de sair daqui são 1.500 kwanza. As crianças têm de andar mais de 5 quilómetros até a escola mais próxima e muitas não aguentam e desmaiam pelo caminho devido à fome e à longitude. Também há relatos de morte. A escola daqui até Quinguela 1 é distante. Andar a pé e de volta, às vezes no caminho a criança apanha a reação, não está conseguindo andar e morre. Nós estamos a passar mal aqui, nós estamos a pedir um governo para nos ajudar. Água, não temos água aqui no bairro. Polícia, não temos quadra da polícia. Para ver que o governo nos ajuda só. Estamos a morrer muito aqui, estamos a perder muito a vida aqui. Quando há doentes graves ou mulheres grávidas, são levados a Cupapatas para uma unidade hospitalar com um custo adicional de 3 a 6 mil kwanzas. Qualquer febrezinha que dá uma dor de cabeça, mulheres grávidas e tudo por aí fora, temos que deslocar daqui até ao Zacote, né? A essa hora ainda podem te cobrar 2.000 a 3.000 kwanzas, daqui até a Pedonal do Patriota. Se for para mais além, mano, deixa. E se for de madrugada ou acima das 20, é um bicho de 7 cabeças. Estamos aí a falar a volta de quase 6.000 kwanzas. E como é que vais? Vais de aquela moto nossa, né? Essa nossa é chamada Cupapata. Moradores dizem que não estão a dormir nos últimos dias devido à onda de assaltos. O município do Quinguela 2 nem está conseguindo descansar, não está conseguindo dormir nesse momento. Só a semana passada aconteceu aqui um assalto aí no Quinguela 1, bem perto aqui no nosso vizinho. Antes deste assalto, já havia acontecido aqui um assalto aqui no nosso bairro mesmo. Mataram um jovem que de 16 anos, foi baleado pelos humilhantes. E nesta fase, o município do Quinguela 2 nem consegue descansar. Quando bate 18 horas, bem dizer, todo mundo aqui coração na mão. E para adquirir água potável, o bairro entrou em negociações com uma fazenda mais próxima para que lhes possa fornecer água para consumo humano.
Estamos a fazer aí a escavação de uma tubagem de água de 2,5 polegadas da fazenda Xissola até ao bairro. E se essa água chegar, já vai ajudar muita da população que é carente nessa situação. Porque sem água a pessoa não vive. Então já não temos hospitais, não temos nada, nenhum assunto social. Então a água, se vier aqui, já vamos conseguir melhorar também muita coisa. Moradores dizem que os marginais que praticam as ações vêm dos bairros adjacentes, como o Bitatanque, Cabeça do Boi, Quinguela Centro, Calilongue, Tombo e Mutundu. E o administrador do município de Ayambala, na província de Benguela, mostra-se preocupado com a degradação da principal via de acesso ao município, assim como a falta de outros serviços sociais nesta nova localidade que surgiu no âmbito da nova divisão político-administrativa no país. São pouco mais de 60 quilómetros de estradas em terra batida, desde o município do Cubal até o mais novo município de Ayambala. Uma grande dor de cabeça para os automobilistas que usam a respectiva via para o transporte de pessoas e bens. Está mal mesmo. Está mal. Sim. O que é que se passa? É mais a estrada. Nós temos moto mesmo. A estrada está muito mal. Posto num sítio assim está mal, os clientes tinham que descer. Depois de você passar nesse sítio, só assim que sobe de novo. E continuando com isso, mas estamos a batalhar sempre. São longas horas de viagem que deviam ser encurtadas e com riscos de danificação dos veículos por conta dos buracos. Os munícipes pedem intervenção das autoridades. Olha, a estrada está mesmo péssima e agradeceríamos pela chefia que vesse o resultado dessa estrada, porque está mesmo mal. Realmente, se praticamente continuar, a passão de uma semana o carro já não anda. Por isso que se houvesse uma solução, agradeceríamos bastante. Portanto, para além das situações... Em nosso município, provavelmente seria mesmo breve, para ver se os gerentes resolvessem alguma coisa. De acordo com o administrador municipal, a principal via é nesta altura uma das grandes preocupações, estrada que já tinha sido integrada nas obras do PIM para trabalhos de terraplanagem. De facto, nós estamos com muita dificuldade, porque desde o projeto da carteira do PIM, que nós fomos beneficiados com uma terraplanagem, e até dizia a empresa na altura que não era terraplanagem, era somente melhoria da via. Mas o nosso município tem uma característica particular, que na época do verão, na época chuvosa, digo mesmo, que chove tanto. E as chuvas levaram quase o troço todo, mas o resto, e nessa altura estamos a encontrar muitas dificuldades. De facto, essa é uma preocupação enorme, em que o nosso município tem este portal como a... É um dos 13 municípios criados no âmbito da nova divisão político-administrativa e foi desmembrada do município do Cubal. Dia da Criança Africana, celebrado todos os anos a 16 de junho, em memória das crianças negras que foram mortas neste dia, em 1976, no Soweto, África do Sul. O presidente da União Africana, João Lourenço, recordou nesta segunda-feira, por ocasião do 16 de junho, o dever que a humanidade tem de proteger e cuidar as meninas e meninos, a quem caberá a missão geracional de perpetuar a vida do planeta. Na mensagem, o chefe de Estado escreve ainda, e passamos a citar, neste dia refletimos sobre a realidade de milhares de crianças africanas vítimas de violência, exploração e abuso, apelando à responsabilidade que todas e cada uma das nações do nosso continente tem na salvaguarda e cumprimento escrupuloso dos direitos dos mais pequenos. Hoje também é um dia especialmente concebido para se exigir e proporcionar uma educação de qualidade para as nossas crianças, lembrando o abominável massacre de 16 de junho de 1976, quando milhares de crianças sul-africanas encheram as ruas de Joanesburgo em protesto contra o ensino forçado da língua afrikaans. A nossa irrestrita solidariedade
a todas as crianças do continente berço da humanidade, com a garantia de que a União Africana continuará a implementar incansavelmente as políticas e iniciativas viradas para a paz e harmonia em África, a bem de todos, lê-se na mensagem do presidente da União Africana. E no dia dedicado à criança africana, crianças angolanas pedem o agravamento das penas para os crimes contra menores. O apelo foi feito durante o ato central do dia 16 de junho, que Luanda acolheu. Elas sofrem de quase tudo, desde o abuso sexual, agressão física, abandono por parte dos progenitores e muito mais. Muitos destes crimes são cometidos exatamente no meio em que deviam encontrar segurança. Falamos do seio familiar, como explica a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto. A violência continua a ser ainda perpetrada no seio da família. E esta é uma preocupação que deve ser de todos. Violência doméstica é crime. Ela geralmente acontece no seio familiar e devemos todos ser partícipes do bem-estar da família, denunciando a violência. Ana Paula, do Sacramento Neto, assume que a violência atrasa e de que maneira o desenvolvimento normal de toda a criança. A violação continua a ser uma barreira para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Isto é uma preocupação que deve ser de todos. Aqueles que são considerados o futuro de qualquer nação querem o agravamento das penas aplicadas aos violadores de menores nas mais diversas formas de violação contra a criança. Reforçar o nosso pedido para a responsabilização e o agravamento das penas dos crimes de abuso sexual contra crianças. Solicitamos, igualmente, ao Executivo a continuar a construir mais escolas em toda a localidade do país, com acessibilidade, parques infantis, bem como a promoção de programas de televisão e rádio mais educativos. Numa mensagem por ocasião do 16 de junho, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, enaltece os avanços registrados por Angola na proteção e promoção dos direitos das crianças. Aquela agência da ONU refere que atualmente o Plano de Desenvolvimento Nacional PDN 2023-2027 e a Estratégia de Longo Prazo Angola 2050 incluem elementos que favorecem o desenvolvimento dos menores, ao enfatizarem a evolução do capital humano, a importância da redução da pobreza e da diversificação econômica. Todavia, a instituição considera que é preciso que se faça mais em prol da criança. A representante adjunta do UNICEF em Angola, Cristina Bruguiolo, refere que tal aposta deve ser feita nas famílias. As crianças vivem, desenvolvem-se nas famílias, então temos que apoiar as famílias a poder desenvolver este papel fundamental e então também é o papel fundamental do governo apoiar as famílias. O Dia da Criança Africana foi instituído em 1991 pela Assembleia Geral de Chefes de Estado da Organização da Unidade Africana, atual União Africana, como forma de prestar homenagem à revolta estudantil de 1976 no Soweto, África do Sul. Este ano, a efeméride decorre sob o lema Planeamento e Orçamentação pelos Direitos da Criança, Progresso desde 2010. E o país enfrenta atualmente um contexto de grandes desafios em relação à proteção e garantia dos direitos da criança, face ao aumento dos casos de violência, cenários de exclusão e outros males identificados que precisam ser combatidos com urgência como forma de salvaguardar o futuro. Especialistas defendem a promoção rigorosa de políticas de defesa dos direitos dos menores. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, os casos de violência sexual e física cresceram em mais de 50%, tendo como alvo maioritariamente crianças do sexo feminino. Os especialistas alertam ainda que mais de 80% dessas violências acontecem dentro de casa ou por uma pessoa que a criança conhece e confia.
tendo em conta o aumento de casos, não só o aumento, mas também a diversidade de casos contra a violência, não só a mulheres, menores, crianças, meninas e rapazes. Portanto, o âmbito da violência sexual estende-se por esse campo que de facto nos preocupa muito. A violação de menores está com um número muito elevado e muito forte mesmo. Esta questão de violação de menores acontece na sua maior parte das vezes no seio da família. Foi elaborado uma plataforma, estamos a chamar de Sistema Integrado de Gestão de Crianças no Centro de Acolhimento, que não é mais senão uma plataforma que vai permitir nós, ao nível do INAC, acompanhar a movimentação de crianças nesses centros. No Dia da Criança Africana, Eulália Rocha alertou, por outro lado, para o aumento da violência contra os menores envolvendo religiosos. Tenho este conhecimento de que nas próprias congregações religiosas, o pastor começa a seduzir as crianças. Você tem isto, a sua filha está embruxada, está não sei quantos, então ela tem que ficar aqui. O ficar aqui não é no sentido dele trabalhar em nome de Deus, mas sim para trabalhar para ele servir-se da criança que está ali, que diz que está doente. No entanto, o vice-governador de Luanda para a área política e social, Manuel Gonçalves, defendeu maior sensibilização a nível das famílias. Olha, a questão do abuso sexual tem de ser, é uma questão que, regra geral, é um crime que acontece fundamentalmente no seio familiar. Se nós verificarmos os abusadores ou os violadores, são pessoas muito próximas à família. Até que a denúncia chega aos órgãos competentes, só assim é que há um trabalho. Mas nós temos continuado a fazer um trabalho ao nível das famílias e deve saber que no âmbito daquilo que são as competências familiares que nós continuamos a fazer e a trabalhar a nível dos nossos municípios, levamos isto fundamentalmente a nível das escolas. E há um trabalho que nós temos estado a desenvolver fundamentalmente com núcleos de psicólogos para que, de facto, nós possamos, a nível das escolas, passarmos esse trabalho. Já o diretor provincial da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero, Mário Antônio, afirmou que a solução passa pela capacitação das famílias. Há uma série de programas para que as nossas famílias possam ser potencializadas. Também há um outro programa que é a literacia financeira, que precisamos orientar as famílias no sentido de que os parcos recursos ou os recursos que elas têm sejam então bem geridas para que possam sustentar as suas famílias. Angola e Namíbia, reforço da cooperação em destaque. É de saúde que lhe vamos falar a seguir. 983 pessoas foram no banco de urgência do Hospital Municipal de Talatona tem sido calmo, com uma diminuição gradual de ocorrências. Só nas últimas 72 horas, os dados apontam para um total de 983 pacientes atendidos, uma redução de 366 doentes comparados ao período de 6 a 8 de junho, cujo registro foi de 1.349 cidadãos atendidos. A chefe do Banco de Urgência do Hospital, Isabel dos Santos, fala dos casos atendidos nas distintas áreas. Com maior número de atendimento do Banco de Urgência, com 580 casos, tivemos 41 internamentos e tivemos 25 partos, tivemos 8 transferências e na ortotraumatologia tivemos 26 casos. Os casos mais frequentes na ortotraumatologia foram os acidentes de aviação, com maior destaque para as agressões físicas, que tivemos 12 casos, e tivemos ferimentos também por arma branca e acidente doméstico também tivemos de trabalho. Com mais de 100 casos, a malária ainda é a patologia com maior ocorrência. Nós tivemos malária com 150 casos vistos no banco de urgência. Tivemos doenças respiratórias agudas, 41 casos observados no banco de urgência. O número de casos de cólera, ultimamente, tivemos uma redução
comparando com os meses anteriores, né, que quando começou a patologia. Mas nós tivemos ontem 2 casos de cólera, nas 24 horas tivemos 2 casos de cólera. Foi também a malária complicada, a razão de internamentos, como afirma a chefe do banco, Isabel dos Santos. Assim, os casos que nós transferimos foram casos do trauma. Transferimos para o na Machia, Hospital Geral. E o maior número de internamentos internamos porque é malária, a patologia mais frequente e com um grande risco de complicações. Mas internamos mais na pediatria. Medicina não tivemos tantos internamentos, o maior número de internamentos é mesmo na pediatria, sim. O Hospital Municipal de Talatona atende igualmente pacientes vindos dos municípios da Maianga, Quilamba Quiache e Camama. E o encontro bilateral entre as ordens dos médicos de Angola e da Namíbia teve lugar nesta segunda-feira aqui em Luanda. O momento visou promover o intercâmbio de experiências e fortalecer as relações entre os 2 conselhos médicos. O encontro serviu para reforçar a importância da Ordem dos Médicos de Angola, enquanto membro da região da SADC, a estar presente nas reuniões da região. Essa integração vai permitir que Angola ganhe mais parceiros e facilitadores para o intercâmbio profissional. A bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Gaspar, revelou estar prevista a assinatura de um protocolo que vai permitir a inscrição dos profissionais dos 2 países nas referidas ordens. Onde os médicos namibianos podem vir inscrever-se na Ordem dos Médicos para trabalhar em Angola, ter os seus consultórios, assim como os médicos angolanos podem ir à Namíbia, inscreverem-se na Ordem da Namíbia, na Ordem dos Médicos da Namíbia, trabalhar na Namíbia, fazer intercâmbio com os médicos namibianos. E o bastonário da Ordem dos Médicos da Namíbia, Wilson Benjamin, considerou o encontro oportuno. We are here to learn from each other. Todavia, demos esse início. Nós somos irmãos, temos a fronteira, ou partilhamos a fronteira comum. Então, há toda a necessidade de começarmos a cooperar na área de saúde profissional. Nós temos uma fronteira artificial, temos culturas quase similares. E acredito que este é um momento é suficiente para então começarmos a cooperar em questões de saúde para o bem das nossas populações. In our countries. O encontro entre a Ordem dos Médicos de Angola e da Namíbia visou promover o intercâmbio de experiência, a colaboração institucional e o reforço das relações entre ambas. E o fim de semana foi marcado por pouca ação criminosa pelo país. É o que avançou a Polícia Nacional no balanço, que considera tranquilo, apesar de algumas ocorrências que se resumem em crimes de roubo e furto. O subcomissário Mateus Rodrigues garantiu à Rede Girassol nesta segunda-feira que a situação de ordem e tranquilidade no país é considerada estável. Vamos ter informação detalhada sobre como foi o fim de semana, as ocorrências registradas pela Polícia Nacional ao longo das últimas 72 horas. E para passar toda esta informação está comigo o subcomissário Mateus Rodrigues, que é o porta-voz da Polícia Nacional. Subcomissário, bom dia, bem-vindo ao Girassol Manhã, ao Manhã Girassol. Muito bom dia a todos os angolanos e cidadãos, de uma maneira geral, que nos assistem. Primeiro, era importante dizer que, do ponto de vista da segurança pública, a situação no país é estável. Nós, na última semana, que é o período que nós vamos reportar, tivemos uma situação controlada, tanto do ponto de vista daquilo que é estar ao alcance das forças policiais. Portanto, não tivemos que fazer nenhum esforço excessivo ou extraordinário para manter a ordem. Portanto, temos as instituições democráticas e o país a funcionar normalmente. Portanto, por essa razão, afirmamos que a situação de segurança é estável. Em termos de ocorrências, nas últimas 72 horas, o que é que nos pode avançar, subcomissário? Bom, nós vamos falar não das últimas 72 horas, mas vamos falar daquilo que foram a última semana, portanto, do ponto de vista da segurança. E no período de 9 a 15, dizer, como já disse anteriormente, portanto, a situação é estável. Caracterizaram-se
O cenário criminal caracterizou-se pelo registro de crimes de roubo, ofensas à integridade física, furtos, homicídios e abusos sexuais. Portanto, tivemos a realização de 194 micro-operações de investigação. Foram detidos. O ministro do Interior, Manuel Homem, exortou a nova geração de efetivos a honrar o legado dos veteranos que contribuíram para a defesa da soberania nacional. Manuel Homem falava nesta segunda-feira no quadro das celebrações dos 46 anos de existência do Ministério do Interior. Foi uma tertúlia que refletiu em torno do percurso histórico do Ministério do Interior e a consolidação da segurança pública como pilar da soberania nacional. O ministro do Interior, Manuel Homem, destacou a importância da preservação da memória institucional e da ética no desempenho das funções policiais. Essa missão é, primeiro, um compromisso patriótico e institucional, mas é, igualmente, uma questão de honra para todos aqueles que, ao longo desses 46 anos, a idade depois acertamos, deram tudo o que tinham, até a própria vida, porque acreditaram que a consolidação da soberania nacional era e é uma necessidade que vale o sacrifício dos filhos da terra que juraram defender a pátria acima dos seus interesses pessoais. O comissário reformado Paulo de Almeida reconheceu os progressos registados, mas alertou para os desafios que persistem, com destaque para a necessidade de melhorar a capacidade de resposta rápida. E o momento que chega, portanto, nós ainda estamos num serviço ainda não excelente, portanto, há muitas dificuldades, quer de locomoção, quer mesmo da própria estrutura da cidade, que não permite que os nossos meios se desloquem com a maior brevidade e operatividade. Já o comissário na reforma, Alexandre Quito, elogiou o desempenho do atual corpo do Ministério e manifestou-se disponível para continuar a contribuir com a sua experiência. E pelo que eu senti aqui, e mesmo falando com o atual ministro Manuel Homem, são bons quadros, estão a fazer bom trabalho. E solicitou que, enquanto eu puder ajudar a melhor mexer na massa para um futuro mais contundente do Ministério de facto. Foi igualmente sublinhada a importância da formação contínua, da postura disciplinada dos efetivos e da aproximação às comunidades, principalmente na forma como os agentes devem lidar com os cidadãos durante as ocorrências. As pessoas têm de entrar por uma esquadra, por uma unidade dos serviços de migração estrangeiros, por uma unidade dos bombeiros e saírem bem dispostas. Tu até podes dizer que não tens possibilidades de ajudar, mas se fores educado, se fores correto, se indicares o caminho, as pessoas sairão bem dispostas. A tertúlia insere-se nas atividades comemorativas ao 46º aniversário do Ministério do Interior, a assinalar-se a 22 de junho. Juízes de direito e magistrados judiciais estão a beneficiar de capacitação técnica sobre combate aos crimes financeiros e investigação no âmbito do branqueamento de capitais. A formação visa dotar os participantes de instrumentos que permitam investigar, monitorizar e garantir fiabilidade nos processos ligados aos crimes financeiros. Crimes financeiros são dos assuntos que os magistrados também consideram serem sensíveis. Por isso, o Conselho Superior da Magistratura Judicial juntou nesta segunda-feira juízes de direito para dotá-los de técnicas de investigação e combate ao branqueamento de capitais. O objetivo é melhorar o conhecimento e trazer outras experiências, como realçou o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Raul Carlos. Estes encontros têm, na verdade, a finalidade não só de absorver aquilo que se vai transmitir, mas também, inclusive, de interagir e tentar corrigir aspectos em sentido profissional, né, tudo aquilo que se realiza em sede dos tribunais.
Os conhecimentos aqui transmitidos visam também contribuir na garantia do cumprimento das 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, já que Angola está sujeita a um processo de avaliação mútua, como destacou Teresa Manico, juíza desembargadora e também prelatora no encontro. Angola, enquanto membro do ESA-Malag, está sujeita às 40 recomendações do GAFI e essas recomendações do GAFI têm que ser escrupulosamente cumpridas, de modo a garantir que os países estejam em conformidade com os padrões internacionais e garantir ainda que nos seus sistemas econômicos não circulem ativos financeiros que sejam provenientes de atividades ilícitas ou do crime, e também não garantir ainda que o país não esteja exposto ao risco, sujeito ao ataque do crime organizado e, consequentemente, à fragilidade do sistema econômico. Para Teresa Manico, falta eficácia para que Angola possa merecer uma garantia por parte do GAFI de uma economia estável. Para garantir que determinado Estado tenha a sua economia estável, ele quer que não só as leis sejam criadas, mas que elas mesmo tenham uma aplicação, que elas tenham uma aplicação. E não temos ainda em Angola esta aplicação, não temos resultados. Estamos a formar magistrados, por quê? Porque temos poucas condenações. Apesar de termos uma lei bastante bem constituída, uma lei bastante robusta, não temos muitos resultados em sede de condenações no combate ao branqueamento de capitais, apresentando assim algumas deficiências em que Angola está sob monetização e tem a obrigação de, até 2027, superar essas deficiências de modo a que saia dessa situação. Responsáveis de algumas instituições financeiras também participaram do encontro. Néria Oramalo, igualmente participante, atua no setor bancário. Fala sobre o que leva da formação. Nós estamos aqui para esta partilha de casos muito práticos, não é? Conhecimentos muito práticos, para auxiliar também aqui os membros do braço judicial nesta luta, não é? Porque o sistema é interligado e todos juntos conseguimos termos uma ação muito coordenada, concertada, para garantir que os fundos de proveniência ilícita não circulem no sistema financeiro. Juízes querem reverter as deficiências que o país apresenta no setor financeiro. Partimos para o primeiro intervalo desta noite no Girassol Jornal. Até já. Estamos de volta à atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta segunda-feira, em audiência no Palácio da Cidade Alta, os presidentes dos tribunais constitucionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Luanda acolheu na manhã desta segunda-feira o seminário intermédio da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa. Esta conferência levou ao Palácio Presidencial da Cidade Alta os presidentes dos tribunais constitucionais da CPLP. De acordo com o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional de Cabo Verde e presidente da Conferência das Jurisdições Constitucionais da CPLP, José Pina Delgado, o momento reveste-se de uma singular importância, tendo em conta que entre os 8 Estados-membros da organização, 4 comemoram este ano 50 anos de independência. Neste evento, que é um evento essencialmente de troca de experiências entre as jurisdições constitucionais, tribunais constitucionais, Conselho Constitucional, Supremos Tribunais de Justiça e o Tribunal de Recursos, que fazem parte da nossa organização, gravitou em torno de questões a envolver o valor da independência nacional, o valor do Estado de Direito e o valor da democracia nas respectivas Constituições. O objetivo essencialmente era associar esta temática ao facto de pelo menos 4 dos 8 membros da CJCPLP serem de países que comemoram este ano 50 anos de independência. De acordo com José Pina Delgado, apesar de haver um compromisso dos Estados com o constitucionalismo, o grande desafio que se impõe é a aproximação dos textos constitucionais à sua concreta aplicação. Há um compromisso
efetivo dos Estados com o constitucionalismo, com a ideia de uma organização do poder que seja justa e que sirva às suas populações. A implementação da Constituição sempre é um processo que é gradual e creio eu que o desafio principal é aproximar os textos das Constituições à realidade constitucional, portanto, à sua implementação nas situações concretas em que essas normas sejam de se aplicar. A Conferência dos Tribunais Constitucionais da Comunidade de Países de Língua Portuguesa é composta por Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Portugal e Angola. E o presidente senegalês pode visitar Angola nos próximos tempos, numa data a ser concertada entre as duas diplomacias. Esta é parte do teor da mensagem enviada pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, ao seu homólogo Bassirou Diomaye Faye, que recebeu hoje em audiência o ministro das Relações Exteriores, Tete António. Angola e a Côte d'Ivoire cooperam em diversos setores. No ano passado, os dois países assinaram 14 acordos de cooperação. Os acordos envolvem as áreas da agricultura, petróleo e gás, interior, administração do território, turismo, telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social, saúde, cultura, ambiente, ensino superior e educação. As partes entendem que a relação político-diplomática é saudável, mas vê a necessidade de estreitar a cooperação, daí que o presidente da República, João Lourenço, convidou o seu homólogo senegalês para visitar Angola em data a anunciar. O convite foi entregue pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, que foi recebido em Abidjan pelo presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Do ponto de vista bilateral, nós já assinamos acordos com esse país. Ultimamente temos reforçado a nossa relação até o papel dos operadores econômicos. Tivemos um fórum dos operadores econômicos aqui em Dakar e os dois chefes de Estado gostariam, não é, continuar a reforçar essas ações já identificadas, incluindo os domínios de cooperação. Além de manifestar a vontade de estreitar a cooperação bilateral, o chefe de Estado angolano, que assume igualmente a presidência pro tempore da União Africana, quer também, nesta qualidade, contar com o Senegal para a concretização do seu programa de ação na organização continental, como explica o chefe da diplomacia angolana. Continuar a concertar relativamente aos temas previstos pela presidência angolana da União Africana, entre os quais, sobretudo, a conferência sobre financiamento das infraestruturas em África, que terá lugar em Luanda no mês de outubro. Como sabemos, esse país também jogou um papel no que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas e esse país é um oásis da paz também. Nas questões de paz e segurança, o Senegal é um ator bastante importante, incluindo aqui na região, em que nós vamos fazer um périplo também mandatado pelo presidente da República de Angola enquanto presidente da União Africana. Angola e a Côte d'Ivoire cooperam também nas áreas da administração pública, radiodifusão, recursos hídricos, juventude e desportos, economia digital, desenvolvimento econômico e comercial. No quadro da diversificação econômica, Angola quer beneficiar da experiência ivoiriense, essencialmente na produção de café, cacau e caju, bem como na investigação científica neste domínio. A mensagem do chefe de Estado angolano foi entregue ao presidente do Senegal na presença do embaixador Jorge Cardoso, diretor para a África, Médio Oriente e organizações regionais do Ministério das Relações Exteriores e do encarregado de negócios da Embaixada de Angola naquele país da África Ocidental, Araújo Kanjango Tão Savimbe. Encerraram nesta segunda-feira as inscrições para a Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África 2025. O evento terá lugar de 22 a 25 deste mês na Baía de Luanda. A cimeira, segundo a organização, contará com a presença de chefes de Estado e de Governo de vários países africanos, com foco no reforço de parcerias estratégicas, investimentos e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do continente. A cimeira é
vista como uma oportunidade única para aproximar mercados, debater inovação e criar novas pontes entre a África e os Estados Unidos através de networking, debates estratégicos e novas parcerias no continente africano. Além do anfitrião, o Presidente da República, João Lourenço, estão já confirmadas as presenças dos estadistas Duma Boko, do Botsuana, John Mahama, do Ghana, Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial e Brice Nguema, do Gabão, entre outros representantes de instituições internacionais. E o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação manteve nesta segunda-feira um encontro de trabalho com o Ministro das Obras e Transportes da República da Namíbia, que cumpre uma visita de trabalho de 4 dias a Angola. A jornada visa o reforço da cooperação bilateral em vários domínios. A dinamização de projetos de interesse comum com realce para a construção conjunta de 3 pontos que ligarão Angola e a Namíbia estiveram no centro dos debates entre os governantes. O que ficou presente também aqui é que a Namíbia vai ajudar Angola nos programas de estradas de terra, usando estabilizador de solo, estradas que duram muitos anos. Há 3 pontes binacionais, pontes que ligam Angola e a Namíbia, não só, a ponte sobre o Quangar, sobre o Calai e Dirico, e a República da Namíbia. Então, enviará nas próximas semanas a equipa técnica no sentido de podermos visitar novamente esses mesmos espaços e definir os passos seguintes também. No encontro mantido nesta segunda-feira com o homólogo angolano, ficou a garantia da manutenção e melhoria das nossas estradas. O ministro das Obras Públicas da Namíbia prevê o reforço da cooperação bilateral dos 2 países com a construção do caminho de ferro que liga a Namíbia através da Santa Clara. Cooperation between Namibia in the areas. As questões que nos trazem aqui a Angola, na cooperação entre Angola e Namíbia, são bastante importantes e urgentes, por isso é que estamos aqui. Assim sendo, viemos aqui justamente para constatar a construção do caminho de ferro que liga a Namíbia através da Santa Clara. No entanto, o secretário de Estado para os Transportes Terrestres falou da necessidade de se construir um posto fronteiriço único, de modo a tornar a mobilidade entre os 2 países mais facilitada. O que é certo é que temos embaraços do nosso lado. Estou a falar de ainda algumas burocracias que fazem com que o transportador rodoviário no lado da Namíbia leve menos tempo e do lado da Angola demore mais tempo. Portanto, a ideia é criarmos um posto fronteiriço único e com procedimentos bastante simplificados para tornarmos então esta mobilidade, esta circulação transfronteiriça entre os nossos 2 países, um processo mais simples, não complexo como está hoje, sobretudo do nosso lado. No intuito de se reduzir o déficit habitacional a nível do país, Carlos dos Santos destacou a necessidade de se construir casas mais baratas e acessíveis a todos. Em que só o Estado construiu 350 mil habitações até este momento, obviamente com a participação a outro nível do setor privado e do cidadão em si, o que aumenta ao dobro o número de casas que nós já temos hoje. Tanto como Angola como Namíbia, deu-se conta que o déficit habitacional, apesar de muita construção, ainda é grande, e então que precisamos de encontrar técnicas de construção de baixo custo, com a utilização de material local também. E aprendemos com a experiência da utilização de materiais locais e construção de habitação a custos mais baixos, o que vai fazer com que Angola possa, nos próximos tempos, poder, no âmbito do Programa Nacional da Habitação, ter habitação disponível para reduzir o déficit habitacional que nós temos. Mudança de página, vamos olhar para a atualidade internacional. O governo de Israel lançou um novo ataque aéreo contra o Irão nesta segunda-feira, destinado a alvos. No território iraniano, Israel visou as instalações da televisão estatal do Irão antes de ter pedido aos civis que abandonassem uma zona do território.
Antes do ataque, o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, afirmou que a emissora estatal iraniana estava à beira do desaparecimento. A ação israelita levou à ativação das defesas antiaéreas iranianas. O governo do Irão, por sua vez, garantiu que responderia de forma dura, nunca antes vista. O ataque seria histórico. As autoridades iranianas afirmaram que entre as vítimas dos ataques de Israel estão pelo menos 45 crianças e mulheres desde o início do conflito a 13 de junho. Por outro lado, apesar dos ataques às instalações nucleares no Irão, as autoridades iranianas asseguraram que o seu programa nuclear permanece ativo, apesar dos bombardeios israelitas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano assegurou mesmo que Teherão vai continuar a sua atividade neste setor, uma informação que é sustentada também pela Agência Nuclear da Organização das Nações Unidas, que nesta segunda-feira garantiu que não havia mais sinais de danos nos locais de enriquecimento de Natanz ou Fordow depois dos ataques israelitas. Diante do aumento da escalada, o Irão terá pedido à França, ao Reino Unido e à Alemanha que pressionassem Israel a pôr fim ao conflito. E em território israelita, as autoridades ameaçam a perseguição aos jornalistas de meios de comunicação estrangeiros depois de os acusarem de pôr as vidas dos israelitas em perigo com a cobertura dos ataques iranianos e ameaçaram prender quem recolhe imagens em zonas atingidas. E a Human Rights Watch alertou hoje que a maioria dos governos africanos têm falhado consistentemente o cumprimento às metas globais e regionais de financiamento da educação. A organização internacional afirma que houve retrocesso no sentido de garantir uma educação pública de qualidade. O alerta foi dado por via de um comunicado, cuja edição do tema consiste no planeamento e orçamento para os direitos das crianças, progresso desde 2010. Segundo a Human Rights Watch, com base nos dados nacionais comunicados à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, apenas 1/3 dos países africanos cumpriu os padrões de financiamento da educação aprovados globalmente para a despesa média anual durante a década de 2013 a 2023. A ONG refere ainda em comunicado que este número diminuiu para apenas 1/4 dos países em 2022 e 2023, o que significa que 14 países africanos não cumpriram nenhum dos padrões em nenhum ano da última década. A Human Rights Watch para a África afirma que os chefes de Estado e do governo africanos e a União Africana assumiram um compromisso ousado em matéria de investimento nacional na educação, mas sublinha que os governos não estão a traduzir esses compromissos em financiamento sustentado e muitos reduziram, na verdade, os níveis de despesas nos últimos anos. A insuficiência dos gastos públicos com a educação compromete as obrigações legais dos governos africanos de garantir o ensino primário gratuito e obrigatório de qualidade e tornar o ensino secundário disponível, acessível e gratuito para todas as crianças, refere a ONG, para quem esta situação compromete também os compromissos políticos com a União Africana e as metas e referências internacionais de desenvolvimento. A Ucrânia recebeu mais 1.245 corpos dos seus soldados mortos na guerra com a Rússia nesta segunda-feira, na fase final da repatriação de restos mortais, acordada em negociações em Istambul, segundo as autoridades daquele país europeu. O ministro da Defesa ucraniano disse que hoje marca o estágio final da repatriação dos soldados mortos. O assessor do Kremlin, por sua vez, chefe da delegação russa nas negociações, disse que Moscovo devolveu os corpos de 6.060 militares ucranianos e referiu que a Rússia recebeu os restos mortais de 78 dos seus próprios soldados em troca. Província do Ambo, momentos especiais em escola, em destaque. Mudança de tema, vamos falar sobre o desporto. Foi nesta segunda-feira assinado o acordo entre a FAF e a ANCAF com o objetivo de melhorar a próxima edição do Girabola. A Liga de Futebol ainda não é uma realidade. Está feito o primeiro passo para a reestruturação do futebol nacional, especificamente ao Girabola. A ANCAF e a FAF estão de mãos dadas rumo a um futuro melhor do Girabola. Segundo o presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, Angola ainda não terá uma liga, porém o objetivo passa por tornar o Rei Futebol mais evoluído. Uma competição diferente, uma competição mais atuante, melhores condições que devem ser prestadas aos atletas, uma melhor análise que aquilo que são os contratos, uma melhor organização dos clubes, prestação de contas,
uma série de questões que estão ainda, ou que estão já no memorando e que fazem parte do regulamento. Portanto, do regulamento de competições, do regulamento de disciplina, dos regulamentos de divisão daquilo que são os patrocínios, uma série de questões que estão nelas inseridas. Alves Simões garantiu ainda que o memorando vai permitir uma ação conjunta, ou seja, a ANCAF, a partir de agora, vai trabalhar com a FAF. Está quase tudo pronto. Está tudo pronto. Não há mais. Aqui agora é só organizarmos-nos para o arranque da competição na próxima época em conjunto, não é? Até podermos largar o barco. Portanto, como sabe, a Federação tem responsabilidades muito sérias e profundas na organização de futebol em Angola, como órgão reitor da modalidade, e não podemos de maneira alguma deixar isso esquecidos em mãos alheias. Portanto, acreditamos que a ANCAF é a estrutura competente, suficiente para ajudar-nos a resolver essas questões. Sobre a cadeia televisiva oficial para a transmissão dos jogos, João Lucifiqueno, presidente da Associação Nacional dos Clubes Angolanos de Futebol, respondeu. Isto é um processo. E como o processo tem várias etapas. Portanto, há questões que estão a ser ainda negociados internamente, quer com as várias plataformas de transmissão de televisão que existem no país e mesmo também com algumas cadeias de televisão. Portanto, é um processo que ainda não está concluído. Nós, nesse momento, não estamos em condições de dizer que os jogos vão ser transmitidos por X, Y, Z. É um processo, como se diz em inglês, ongoing. Portanto, estamos em negociações e a falar com os parceiros, como deve calcular. A Rede Girassol sabe que a ANCAF poderá ficar essencialmente com toda a responsabilidade comercial e de marketing do Girabola, enquanto a parte de programação e calendarização será partilhada, ficando a FAF com a responsabilidade da arbitragem. Começou a projeção do 5 Nacional Feminino de Basquetebol rumo à conquista do título que foge ao nosso país há 12 anos. A projeção do 5 Nacional Feminino de Basquetebol rumo à conquista do título que foge ao nosso país há 12 anos, desde 2013, em Maputo, Moçambique. O dia que foi reservado para a apresentação das pré-convocadas de Paulo Macedo para a Operação Abidjan. O técnico do Combinado Nacional garantiu que a extremo poste bicampeã africana Nadir Manuel está em risco de falhar o campeonato africano da Côte d'Ivoire, que arranca no próximo mês. Não vamos ter, em princípio, a Nadir Manuel. Portanto, é uma baixa muito grande, mas estamos a confiar nas atletas que temos. Esta é a posição que eu acho que temos maiores dificuldades. Mas vamos tentar, com o trabalho, colmatar essas ausências e tentar esconder um bocado esse déficit que nós temos nessa posição. Mas, como eu digo, a posição 5 vai ser a que nos vai dar mais trabalho. Paulo Macedo afirmou também que o problema que assola a atleta de 38 anos tem a ver com a lesão nos tendões que dificulta a recuperação a faltar um mês e uma semana para o arranque da competição. A verdade é que ela já tinha falado com o treinador que não estaria disponível. Tentamos conversar, foi convocada pelo campeonato que fez. Ela tem uns problemas nos tendões, mas nós estamos esperançosos que ainda podemos ver se ela consegue estar connosco. Se não tiver, boa sorte para ela. Sei que ainda não sei oficialmente, mas que ela já se despediu do Inter, mas nós gostaríamos que ela pudesse ajudar a seleção nacional e acabasse a sua carreira neste campeonato africano. Quanto aos objetivos das bicampeãs africanas no Africano de Abidjan, o timoneiro de Angola apontou o pódio pedido pela direção da Federação Angolana de Basquetebol. Um compromisso, também temos os nossos objetivos pessoais, é tentarmos chegar o mais longe possível. O mais longe possível é chegarmos ao pódio. Se isso acontecer, já será muito bom para aquilo que são, para Angola, por aquilo que fez nos últimos dois campeonatos. O Campeonato Africano de Basquetebol Sênior Feminino arranca a 26 de julho e termina a 3 de agosto em Abidjan, Côte d'Ivoire. Angola está no grupo A, ao lado da seleção anfitriã e do Egito, com quem se estreia a 27 de julho. O 5 Nacional conta com 2 títulos conquistados em seniores femininos
em 2011 em Bamako, Mali, e 2013 em Maputo, Moçambique. E o Desportivo da Huila almeja chegar às afrotaças na época 2025-2026. A afirmação foi feita pelo técnico da equipa militar da Frente Sul. Do CDH nas competições africanas, precisamente na Taça da Confederação Troféu Nelson Mandela, como a principal meta na próxima temporada. O técnico do Desportivo da Huila já começou a reforçar o plantel para que o desejo seja concretizado. Nós temos essa ambição. O plantel que estamos a montar baseia-se muito na continuidade da nossa estrutura. Que, como lhe disse, é um início, tanto que vai para a quarta época, que é extremamente importante. Isso também se deve muito à estabilidade que a nossa direção nos tem proporcionado para desenvolvermos o nosso trabalho. Fomos ao mercado, dentro das nossas possibilidades, reforçámos a equipa com jogadores que... por aquilo que foi a nossa escolha, o nosso trabalho de scouting, apostando também nos jovens. Vamos ter alguns jovens, por exemplo, da segundona, que tiveram épocas muito positivas, aliás, ainda não acabou, também é uma aposta. Olhando também para dentro, temos, por exemplo, um jogador que descobrimos, portanto, no Lubango, que jogava provincial, que é o Mira, que também... achamos que na próxima época pode ser um bom reforço para nós. Joga em que posição? É um avançado, portanto, é um extremo, é um miúdo que tem muito potencial. Em relação à época 2024-2025, que terminou recentemente, o técnico português frisou que a formação do Lubango não cumpriu com os objetivos traçados, porém o comandante é de opinião que a sua equipa melhorou em muitos aspectos. No desportivo, considero que este ano, independentemente da classificação portanto, queríamos uma classificação um bocadinho mais acima, mas também temos que reconhecer mérito nos adversários, porque este girabola foi um girabola muito disputado e, na minha opinião, por estes anos todos, foi o mais difícil. Na temporada passada, no girabola, o Desportivo da Huila ficou na 8ª posição com 42 pontos. Já na Taça da Angola, a formação militar do Lubango foi eliminada nos 16avos final pelo Gelson de Luanda. Giração Jornal, edição de segunda-feira. Tempo para mais um intervalo último desta edição. Até já. Bem-vindos à última parte do Giração Jornal desta segunda-feira. O presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, Américo Barros, foi recebido nesta segunda-feira em Luanda pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, no âmbito de uma visita de cortesia que visa reforçar os laços históricos e políticos entre os dois partidos e os povos de Angola e de São Tomé e Príncipe. Durante o encontro, o líder do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Américo Barros, reiterou a importância da cooperação partidária, com destaque para a necessidade de fortalecer os laços de amizade e solidariedade forjados durante os períodos de luta pela independência. Bom, historicamente, como sabemos, até hoje não tem tido problemas, sempre são saudáveis. E hoje aproveitamos também a oportunidade para falarmos um pouco de cooperação, de reforço de laços de amizade, solidariedade que sempre existiu entre os nossos dois partidos. Com 50 anos da independência e 53 gerações. Américo Barros, que lidera o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe desde o último congresso realizado em setembro, reafirmou o compromisso da nova direção do partido com a aproximação aos seus parceiros históricos. O dirigente sublinhou, por outro lado, que a área de comunicação constitui um dos principais eixos de interesse mútuo. Não tratamos da questão, por exemplo, da comunicação, da experiência que o MPLA tem e de troca das outras áreas também de experiência e intercâmbio entre os dois partidos. Ao longo da sua estada, Américo Barros tem agendados outros encontros com responsáveis partidários de outros países, tal como Angola, que foi a pioneira da lista.
Na reta final deste jornal, damos a ver momentos emocionantes que marcaram o encerramento do ano letivo 2024-2025 numa das escolas da província do Ambo. Vocês lembram deste vídeo? Pois bem, após viralizar nas redes sociais, fomos ao local onde tudo foi gravado. Isto é, na escola primária número 40 da centralidade da Cala, na província do Ambo, para sabermos mais das meninas. Afinal, como tudo começou? Desde que nós começamos a dançar, começamos aqui, nós sempre falamos, não, vamos meter as calças americanas, e nós sempre estamos lá as coisas, né? Yeah. Então, nós falamos assim, porque nós gostávamos de usar essas coisas americanas, então nós ensinamos de ser americanas. E antes disso, eu pensei sozinha, então fui no grupo e elas concordaram. Afro-house, porque acho que é o nosso estilo de dançar. O destaque do grupo de colegas de turma recai para Melry Cardona, que não se deixa intimidar e ama dançar. Chamo-me Maria Cardona Sacato Zumba. Tenho 13 anos de idade e estudo na centralidade da Cala. Continuar a dançar e motivar outras pessoas deficientes como eu. Além da escola e da dança, Melry Cardona, a menina talentosa do Ambo e destemida, tem outras ambições. Estudar, brincar, ajudar os meus a tarefas de casa, ser famosa com a dança. A inclusão escolar é crucial para criar uma sociedade mais justa e equitativa, garantindo assim que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, promovendo a igualdade de oportunidades e respeito pelas diferenças individuais. Ela é uma menina exemplar, gosta de fazer atividade, ajudar nos serviços domésticos e gosta de ser tratada mesmo como uma pessoa que tem os dois membros inferiores. Da escola e da família, recebe todo o apoio e carinho para continuar a acreditar nos seus sonhos. Nós levamos 2 dias para montar uma coreografia. Nós nos vemos com sucesso. Ao invés de nós ensinarmos a ela a ser forte, ela é quem nos ensinou a ser forte. Ela é muito motivadora, tem um coração muito puro. Eu sempre digo a ela que, apesar do nome, acho que é semelhança, ela é a Maria. Eu digo que é a Mãe Maria porque ela é muito forte. Passar pelo que ela passou e ainda nos motivar. A Melry foi uma aluna divertida e muito social. Independentemente de termos ou não deficiência física, isso não nos torna diferente dos demais. Nós somos seres humanos e na qualidade dos seres humanos temos as nossas diferenças individuais, mas ainda assim temos alguns elementos comuns que nos tornam comuns dentro de uma sociedade. Daí que a maior deficiência não é a deficiência física, é a deficiência mental. Começamos com a dança e com ela também fechamos esta reportagem, pois a inclusão escolar tem dado passos significativos para que as crianças, adolescentes e jovens cresçam num ambiente sem discriminações. E este exemplo de superação e também uma história de inclusão a encerrar a edição de segunda-feira do Girassol Jornal. Nos vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, aqui no mesmo canal e mesmo horário. Boa noite.